Para mais um vídeo e para eu dar continuidade sobre a minha história, né? Como eu falei no vídeo anterior, eu tive AMPS, meu filho ficou internado sozinha com meu filho com 2 meses de idade, né? 2 meses de vida. Eu tive que trabalhar para poder sustentar o meu filho. E na minha mente que o meu filho ele era responsabilidade minha. Mas do meu filho e dar uma de forte o tempo todo, porque é isso que acontece. Muitas das vezes as pessoas nos olham e dizem assim, nossa, como fulano, ciclano, bertano é forte. A pessoa tá num desespero tão grande, e sabe, a pessoa quer que alguém ajude, quer que alguém se importe, e há um medo de você falar que você tá precisando de ajuda e a pessoa entender como você tá reclamando, criticando. E há também aquela situação de que as pessoas vão dizer assim, mas a responsabilidade é sua, você que tem que cuidar, você que tem que fazer. E para completar, quando meu filho nasceu, as minhas 2 cunhadas, né, eu tenho 2 irmãos que são casados e as minhas 2 cunhadas tiveram neném no mesmo período. Era aquela questão, né, de cada um tá ali nas suas ocupações. Mas mesmo assim, aquilo pra mim era novidade. Elas não, elas já eram mães, já tinham seus filhos. Pra mim era novidade. E eu lembro que meu filho, né, com alguns meses, algum tempo de vida, eu fui trabalhar, fazer bico, né, na padaria. Eu trabalhei nessa padaria muitos anos antes de ter meu filho. E eu fui trabalhar nessa padaria. E eu levava meu filho, né, às vezes, mas era complicado, porque criança quer colo, criança quer ficar agarrado. E eu precisava atender os clientes. E aí eu deixei ele com a minha irmã, comecei a deixar ele com a minha irmã, né? Pagava a minha irmã, não que eu ganhasse muito, eu ganhava pouco, mas o pouco que eu precisava trabalhar. E desse pouco eu ainda tirava, né, um valor para poder pagar a minha irmã, porque como eu falei, a responsabilidade era minha. E eu entendia que ninguém tinha obrigação de olhar o meu filho, né? E aí foi assim, só que chegou um tempo que minha irmã não pôde continuar com meu filho tomando conta dele, porque ela também tinha uma criança, né? E aí eu tive que sair de lá. E aí ficou complicado realmente. Por quê? E mais uma vez eu vou repetir. Não é sobre se vitimizar, não é sobre botar a culpa em ninguém, mas o pai do meu filho, quando foi embora, ele não deixou nada. Ele não deu suporte. E para completar, com ele sobre a questão da ajuda financeira, e ele não me respondia. Ele trocava de número. E foi assim, até que eu vi que não ia ter jeito, coloquei ele na justiça. Porém, demora, né? Tudo que é de questão pública, né, que você não está pagando, leva um tempo. E eu precisei esperar esse tempo para conseguir essa resposta. E como é que eu ia fazer com esse tempo? Meu filho ia ficar sem comer? Daí também eu tentei o quê? Um benefício social, que também demorou. E aí eu precisar de muitas das vezes da ajuda dos meus pais, principalmente meu pai, né, que era meu pai que era o provedor da casa. Mas assim, não que meu pai me ajudou sustentando meu filho, não, gente, muito pelo contrário. O que acontece? Eu fui para trabalhar, fui para correria. Então assim, eu comecei a ter que me virar, como eu falei, né, com meu filho, e não podia ficar chorando ou falando com ninguém o que estava acontecendo comigo, como eu estava me sentindo. Eu não podia. E aí eu tinha que, sabe, ser forte o tempo todo. Mas porém, quando eu estava dentro de casa, quando chegava a certa hora que era só eu e meu filho dentro de casa, gente, o quanto que eu chorava. Aquilo era desesperador. Medo de falhar como mãe. Eu tinha medo de falhar e meu filho ser prejudicado por isso, meu filho ser atingido, sabe, pela minha incompetência. Eu tinha medo de ser incompetente. E aí eu comecei a procurar, né, trabalho, procurar algumas pessoas. E aí eu lembro que eu arrumei um trabalho de faxina longe, né? Tipo, eu moro em Caxias e eu comecei a trabalhar lá na Barra. Era uma vez por semana. E eu fui meter as caras, nunca tinha
nunca tinha trabalhado dessa forma, né? Longe, fora, assim, casa grande, de pessoa com condição financeira boa, né? Pessoas com dinheiro. Mas eu fui cheia de atitude, né? Sem demonstrar medo, porque eu precisava trabalhar. E daí eu comecei, né? De novo, minha irmã começou a tomar conta do meu filho para eu poder trabalhar. Só que, gente, como eu falei para vocês, é muito triste, é muito doloroso a gente ficar passando por uma situação em que, mesmo que você tente, que você se esforce, as pessoas julgam muito. Hoje em dia, ser uma mãe solo ainda é mais aceito, né? Não que as pessoas não entendem que isso não é uma opção. Você, eu quero ficar sozinha, não quero. É o pai do meu filho. Não, quando acontece, não é que você quer. Infelizmente, não tem como. Mas também tem pessoas que não entendem que você tem o direito de recomeçar a sua vida. E eu era, sabe, você sente o olhar de julgamento. Você sente as pessoas parecem que acham que você errou, você tem que ser fadado ao fracasso para sempre. Não é assim. Né? Para resumir um pouco mais o vídeo, eu consegui, né, a questão do benefício, né, da ajuda social. Também consegui a questão, né, do pai dele ter que ajudar pela justiça, que, nossa, foi assim, para ele parecia até que tinha sido, sabe, sentenciado à forca, porque ele ficou muito chateado comigo, porque ele falou que não precisava disso, mas quando eu fui procurar ele pra gente conversar de forma que realmente não precisasse chegar a esse nível, esse ponto, ele não me dava retorno, né? Aí eu comecei a trabalhar, fui criar meu filho, mas como eu falei, nesse período eu já estava um pouco melhor nessa questão de precisar dar um jeito na minha vida. Mas eu continuava com meus problemas emocionais, porque eu só trabalhava e não tinha tempo para cuidar de mim. Mas foi um tempo que eu também consegui, graças a Deus, com que meu filho não passasse necessidade, embora eu estivesse perdendo ali, né, a primeira infância do meu filho de alguma forma por questão de trabalhar. Então, é sobre essa questão que eu queria falar. Eu precisei trabalhar, perdi a primeira infância do meu filho, comecei, né, a batalhar para poder não deixar que nada faltasse, mas o meu emocional continuava abalado. E nós vamos continuar esse assunto no próximo vídeo.